Olá pessoal, vamos a mais uma aula. Na aula anterior eu expliquei sobre a classificação do sujeito e na aula de hoje vou falar sobre a classificação do predicado. E peço a você que ainda não inscreveu no meu canal para inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula. E você que já é inscrito, compartilha, dá uma força aí, vamos divulgar a aula de língua portuguesa. Nós temos três tipos de predicado. O predicado, ele pode ser verbal, ele pode ser nominal ou pode ser verbo nominal. Então, três: verbal, nominal ou verbo nominal. Vamos ver como classificar cada um. Então, o predicado é chamado de predicado verbal quando esse predicado é formado por um verbo significativo. Verbo que indica a ação. Então, se o predicado é constituído por um verbo que indica a ação, o predicado é verbal. Olha os exemplos. Ele construiu uma bela casa. Então, nós temos ele, que é o sujeito. Nós temos o verbo aqui, construir, que é um verbo que indica a ação. Então, esse predicado é um predicado verbal, tá? Porque ele é formado por um verbo que indica a ação. Nesse caso, quando o predicado é verbal, formado por um verbo que indica a ação, o verbo é o núcleo do predicado. Se é o núcleo, isso significa que o verbo é a palavra mais importante. Aqui nós temos: o motorista perdeu os documentos. O motorista é o sujeito, perdeu os documentos é o predicado, o verbo perder é um verbo que indica a ação, então é um predicado verbal. E aqui é o núcleo do predicado, esse verbo, porque é a palavra mais importante do predicado. A menina rasgou o livro. A menina é o sujeito da oração, rasgou o livro é o predicado, então o predicado é verbal, porque rasgar é um verbo que indica a ação. Então, quando o predicado for formado por qualquer verbo que indica a ação, rasgar, construir, correr, fazer, falar, chorar, estudar, levar, viajar. Então, esse predicado é um predicado verbal. Já o predicado nominal, quando o predicado é formado com um verbo de ligação. O verbo de ligação é diferente do verbo que indica a ação. Os verbos de ligação são ser, estar, andar, ficar, viver, continuar, parecer, virar, permanecer e tornar-se. Esses verbos são de ligação. Em alguns casos, virar é significativo, tá? Em alguns casos. Veja bem, o verbo de ligação liga o sujeito ao seu predicativo, atribuindo-lhe modo, sentimento e caracterização. Então, o verbo de ligação serve para isso. Ele forma uma ponte entre o sujeito e o predicado. Olha esses exemplos. O professor está feliz. Nós temos aqui o verbo de ligação, entendeu? A palavra mais importante é feliz. Feliz faz ligação com o sujeito, que é o professor. Então, esse predicado é um predicado nominal. Predicado nominal. Ela continua estudiosa. Então, temos o verbo de ligação, continuar. Então, é um predicado nominal. Porque aqui está fazendo ligação com o sujeito. Tá? O aluno é competente. O aluno é o sujeito, é competente é o predicado, é um predicado
nominal, pois temos o verbo ser. Então, o predicado nominal é o predicado formado com um desses verbos. O verbo de ligação, ele faz uma ponte ligando o sujeito ao seu predicativo. O predicativo do sujeito pode ser um adjetivo ou um outro substantivo, certo? Então, esse é o predicado nominal. O predicado verbo nominal é aquele predicado que é formado com um verbo que indica a ação e que depois do verbo há uma palavra que indica qualidade ou estado do sujeito. Nós temos duas informações no predicado verbo nominal: a ação do sujeito, qualidade ou estado do sujeito. O predicado verbo nominal, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, informa uma qualidade ou estado do mesmo. Nesse tipo de predicado, há dois núcleos: o verbo e o nome. Então, nesse tipo de predicado, nós temos dois núcleos: o verbo e o nome. Olha esses exemplos. Rita chegou brava. Então, nós temos aqui o verbo chegar, que é um verbo que indica a ação. E essa palavra que está depois do verbo, que é brava, está indicando o estado de Rita, que ela chegou brava, entendeu? Rita é o sujeito. Ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, a palavra depois do verbo vai indicar uma qualidade ou estado do sujeito. Nesse exemplo, Adriana saiu alegre. Nós temos o verbo sair, que é um verbo que indica a ação, e temos a palavra alegre, que faz ligação com o sujeito, tá? No último exemplo, o homem viajou contente. O verbo viajar é um verbo que indica a ação, e contente faz ligação com o sujeito. São poucos exemplos, mas eu creio que dá para você entender claramente. O predicado é chamado predicado verbal, quando o predicado é formado com o verbo que indica a ação, e que depois do verbo não tem nenhuma palavra que faz ligação com o sujeito. O predicado nominal é aquele predicado formado com o verbo de ligação, e depois do verbo vai ter uma palavra que vai indicar o estado, a qualidade do sujeito. O predicado verbo nominal, ele é formado com o verbo que indica a ação, e depois do verbo vai ter uma palavra, um nome, um substantivo, ou uma palavra substantivada, para indicar uma qualidade ou estado do sujeito. Muita gente fala que isso é complicado, mas não é. Minha explicação é bem simples, como eu falo sempre, bem resumida, mas eu acredito que ficou bem claro, né? Um abraço, não esqueça de inscrever no meu canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhuma aula.